Videozinho rápido, primeiras impressões sobre Harley Quinn, novo disco da Lady Gaga. É meio que um Lady Gaga 6.5, lançado meio que do nada, porque as pessoas ninguém tava esperando que havia um disco inteiro com 13 faixas dessa forma, mas meio que pra ajudar a divulgar o filme do Coringa. E ao mesmo tempo isso é muito interessante, porque eu não lembro de um filme de trilha sonora tendo sido lançado desse jeito, que ouvindo ele, o que vai levar de hype, o que vai levar de gente pra ver esse filme é maluquice. Esse disco é muito bom, é um dos melhores discos da Lady Gaga. O como que ela consegue, pelo que a gente já via nos trailers ali, aquela coisa do musical do Bob Fosse, né, Cabaré, All That Jazz, né, aquela coisa vertente mais de reconstrução do musical numa vertente um pouco mais crua, um pouco mais pesada, trazia umas coisas mais, um jazz um pouco mais soturno, né, um pouco mais despojado, ao mesmo tempo que remonta aos filmes da antiga Hollywood, aquela coisa dos musicais da MGM, aquela coisa mais bonita, mágica, quase filmes da Disney também. A junção das duas coisas que a gente já estava vendo visualmente, ela consegue traduzir isso aqui muito bem numa característica muito interessante, que até nessa figura de linguagem Foledu, Delíria 2, né? Várias músicas, elas têm meio que intros, algumas vezes elas encaixam com o que vai vir em seguida, outras vezes elas são quase como se fosse uma apresentação, um epílogo, uma coisa antes ali que depois vem o show, o espetáculo. E ela funciona ao longo do trabalho muito bem como essa coisa dessa mestre de cerimônia, mestre de picadeiros, né? Pensa em cantores de jazz antigamente, tem até uma música específica, não lembro qual que faz isso agora, que tem uma questão, como que ela canta edmotizadas, né? Fazendo uns negócios assim, que era muito uma particularidade de sons daquela época, pelo fato de que era pra mostrar a virtuose do músico, era pra mostrar uma coisa que ele sabia dançar, inclusive com a própria voz, enquanto ele estava fazendo aquelas trejeitos todos junto com a banda. Era pra poder ser quase como se fosse um truque de mágica também, ou seja, divertir a plateia. A galera fazia isso em cinemas, fazia isso em teatros, fazia isso em bares, fazia isso em festas, fazia isso em muitos lugares. Então ela meio que tinha que ser um multi-artista. E nesse disco, inclusive, ela mostra isso. Ela é uma multi-artista, porque ela não só vai nesses sons mais old school, essa vertente soul, jazz, blues, que eu não imaginava tanto assim, uma coisa que mistura quase um rock dos anos 70 ali, 60, uma coisa meio Beatles, Stones, Carpenters, inclusive com um cover, né, que ficou fantástico na voz dela, mas ao mesmo tempo com músicas que vão um pouquinho mais além, que flertam com algumas coisas que o pop faz atualmente. E francamente, várias músicas aqui, elas parecem que ela pensou também nisso, vai encaixar no filme, eu não vou sair da narrativa do que o filme tá fazendo, eu vou conseguir linkar isso, mas traduzir pra uma modernidade e botar no meu show. Ao mesmo tempo que músicas com um viés old school, pegadas um pouco mais jazz, de jam, né, no final tocando pra caralho, guitarras pra cacete, bateria, mano, o bagulho é uma fritação linda, maravilhosa. Tu vê o detalhe aqui nos discos pra caramba, mas como que você fala assim, puta, isso aqui no show dela, isso vai dar um brilho, isso vai dar uma coisa de falar assim, cara, todo mundo vai querer ver o show da Lady Gaga, todo mundo vai querer ouvir esse disco, começo ao final. E o como ele consegue contar essa história. Pelas próprias nomes das músicas já consegue entender isso, algumas coisas de letra, músicas que trazem, né, vertentes, sejam de próprias reinvenções de clássicos da Judy Garland ou vibes, né, Frank Sinatra, e ao mesmo tempo como ela flerta com esses múltiplos estilos, com coisas inclusive que a gente já tinha visto antes, seja no disco do Tony Bennett, participação no disco do Rolling Stone, ou algumas coisas solo, propriamente dito, músicas, né, pra filme também, como Shallow, como a música do Top Gun, coisas que até que flerta aqui talvez com hard rock, algum mínimo instante aqui, mas você fala assim, cara, como é legal ver a Lady Gaga fazendo isso. E eu quero mais, eu preciso de mais. Ela é muito boa porque ela se adapta, principalmente nesse tom teatral e nesse tom fabulesco, mas ainda assim pensando que são músicas que não só funcionam como trilha sonora, mas que também tem que funcionar como um disco em si, e pra coisas que tem que flertar com um público que não tá acostumado com aquele período. É um show à parte, assim. O que ela faz aqui é de tirar o chapéu. Francamente, pra mim é um dos melhores discos dela, assim. Eu achei do começo ao final esse disco uma delícia de ouvir, tom acima de acessibilidade do que era o disco do Tony Bennett, por exemplo. Ao mesmo tempo, dá uma arejada, uma liberdade pra ela, que ela pode fazer tranquilamente o que ela quiser de questão de pop, o próximo disco dela, porque isso aqui é um disco dela, mas é um disco que tem outra pegada. Então os fãs vão entender e ao mesmo tempo muitos vão ficar ali, tipo, malucos com aquilo, porque era uma coisa que talvez não estavam acostumados, e ela pode estar ali flertando pra, tipo, abrir horizontes, como
que as pessoas vão chegar cantando essas músicas no cinema. É doideira. Não esperava nessa vibe, dessa forma, lançado previamente desse jeito. E quero mais, por favor. E tô louco pra ver o filme, tá? Não esquece de comentar, curtir, compartilhar esse vídeo. Me segue, minhas redes sociais, tá tudo aqui embaixo. E dá aquela forcinha pra mim aí, tá? Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau.